Olá! Hoje a gente vai analisar uma parte bem importante do nosso sistema judiciário, os juizados especiais criminais, o famoso JECRIM. Temos aqui a lei que criou tudo, a 9.099 de 95, e também um material, uma animação que explica o tema. O nosso objetivo aqui é, entender como o JECRIM funciona, né? Para que ele serve e quais são esses mecanismos-chave, tipo a conciliação, a transação penal, que o diferenciam do processo criminal comum. Vamos tentar, assim, descomplicar um pouco essa área do direito, mostrar como ela busca ser mais ágil e dar outras soluções para infrações mais leves. Então, vamos lá. Para começar, o que são exatamente esses juizados especiais criminais? Qual a função deles? Então, a Lei 9.099 define o JECRIM como o órgão da justiça, né, que tem a competência para buscar a conciliação, para julgar e também para executar o que for decidido, mas só para as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. Isso, a ideia foi criar uma estrutura mais, digamos, enxuta, mais rápida. Ela é formada por juízes de carreira, os togados, e também por juízes leigos, que são advogados atuando ali para ajudar. E, claro, tem que seguir umas regras técnicas, tipo conexão, continência, para saber quando casos relacionados têm que ser julgados juntos. Entendido. E o que a lei define como esse menor potencial ofensivo? Que tipo de caso acaba caindo no JECRIM? Olha, a definição é bem objetiva. São, primeiro, as contravenções penais, sabe, aquelas infrações bem mais leves, tipo perturbação do sossego, jogo do bicho. E segundo, os crimes cuja pena máxima, que a lei prevê, não ultrapasse 2 anos. Ah, 2 anos, o limite é esse. Exato. Pode ter multa junto ou não. O que importa é o teto da pena de prisão, até 2 anos. Os exemplos mais comuns que as fontes citam são lesão corporal leve ou aquela lesão culposa, sabe? Sem intenção. Faz sentido concentrar nesses casos menos graves. Mas tem situações em que, mesmo a pena sendo baixa, o caso não vai para o JECRIM. Alguma exceção? Tem sim. E são exceções bem importantes. A primeira é a justiça militar. Ela tem regras próprias, um sistema à parte. Certo. A segunda, que hoje é muito discutida, né, é a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha deixou claro, esses casos, não importa a pena do crime, não vão para o JECRIM. Eles têm que ir para varas especializadas ou, se não tiver, para a vara criminal comum. Mesmo se for uma infração com pena abaixo de 2 anos? Mesmo assim. E um detalhe que a fonte animada até destacou, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que essa regra da Maria da Penha vale não só para crimes, mas também para contravenções penais que aconteçam nesse contexto de violência doméstica. Então, fica tudo fora do JECRIM. Ok, então, Justiça Militar e Lei Maria da Penha fora. A lei também fala de uns princípios, né? Critérios que devem guiar o trabalho no JECRIM. O que eles mostram sobre a filosofia por trás dele? Exatamente. O artigo 62 da lei lista esses pilares. São a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. A fonte animada até brincou com um mnemônico, épicos, para ajudar a lembrar. Épicos. Interessante. E essa escolha de princípios não foi por acaso, né? Ela reflete justamente a ideia de que, para esses conflitos menores, um procedimento menos formal, mais direto, mais rápido, pode ser mais eficiente e talvez menos intimidador para as pessoas envolvidas. Faz sentido. O foco principal, que a lei deixa bem claro, é buscar 2 coisas, sempre que der. Primeiro, reparar o dano que a vítima sofreu. E segundo, aplicar uma pena que não seja de prisão. Ah, então a prioridade não é prender? Não mesmo. É tentar compensar quem foi prejudicado e, ao mesmo tempo, evitar mandar para a cadeia por infrações de menor gravidade. Como a fonte animada falou, de um jeito bem direto, não se mata a formiga com um bazuca, né? Boa analogia. Entendi a lógica. E na prática, como é que as coisas começam? Alguém comete uma infração dessas, chama a polícia. O que acontece depois? Normalmente, a ocorrência chega para a autoridade policial, né? O delegado. Só que, em vez de instaurar aquele inquérito policial completo,
que é mais demorado, mais burocrático. Certo. A autoridade lavra um documento mais simples, o chamado Termo Circunstanciado de Ocorrência, o TCO. É um resumo do que aconteceu, quem são os envolvidos, quais as circunstâncias, e o ideal, segundo a lei, é que o autor do fato e a vítima já sejam encaminhados direto para o juizado, com esse TCO em mãos. Mas imagino que nem sempre dê pra ir na hora, né? Sei lá, a delegacia tá lotada ou é de madrugada. Nesse caso, a pessoa que cometeu a infração, ela é presa em flagrante? Olha, a regra geral é que não. A lei é bem clara quanto a isso. Se o autor do fato for levado imediatamente para o juizado, ou então se ele assinar um termo se comprometendo a comparecer depois, ele não pode ser preso em flagrante e nem precisa pagar fiança. Ah, então assinar o termo já resolve ali na hora. Exato. A fonte animada até brincou que a maioria assina rapidinho para não ter que desembolsar dinheiro de fiança, né? Imagino. Tem só uma ressalva importante na lei. Para casos de violência doméstica, pensando em como era antes da Lei Maria da Penha, ou situações muito específicas que hoje são raras no GECRIM, o juiz poderia determinar medidas de proteção à vítima, como o afastamento do agressor de casa. Mas como a gente falou, hoje esses casos da Maria da Penha nem passam pelo GECRIM. Certo. Então, depois desse TCO e do encaminhamento, o próximo passo costuma ser a tal audiência preliminar. Qual é o grande objetivo dessa audiência? Essa audiência é crucial, sabe? Porque ela acontece antes de existir um processo formal. É uma tentativa de resolver tudo ali de forma consensual. Nela se reúnem o juiz ou um conciliador sob a orientação dele, o representante do Ministério Público, o autor do fato, a vítima e, se tiver, o responsável civil pela reparação, né? Todos idealmente acompanhados dos seus advogados. E o foco é... O foco total é tentar a conciliação. O juiz vai explicar que existem basicamente duas possibilidades de acordo ali. A primeira é a chamada composição dos danos civis. Basicamente, é tentar um acordo sobre a reparação do prejuízo causado. Pode ser um valor em dinheiro, pode ser fazer ou deixar de fazer alguma coisa, enfim, um acordo entre o autor do fato e a vítima. Se eles chegarem a um consenso, isso vira um documento escrito e o juiz homologa, ou seja, ele valida esse acordo por meio de uma sentença. E aqui tem um detalhe importante, dessa sentença que homologa o acordo civil, não cabe recurso, ela é definitiva. Ah, é? Sim. E ela vira um título executivo. Quer dizer, se o autor do fato combinar de pagar, por exemplo, e não pagar, a vítima pode pegar essa sentença e ir direto na justiça civil para cobrar. Entendi, resolve a parte da indenização. Mas, e a parte criminal? Se a vítima aceita esse acordo, o que acontece com o crime em si? O caso acaba? Aí é que está o ponto-chave. O efeito prático desse acordo na esfera criminal. Depende do tipo de crime. Se for um crime que a lei diz que só pode ser processado se a vítima quiser, o que a gente chama de ação penal privada, ou pública condicionada à representação, Certo. nesses casos, a homologação do acordo civil funciona como uma renúncia da vítima ao direito de processar criminalmente o autor. É automático. Então o caso morre ali. Exatamente. A chamada punibilidade se extingue. O Estado perde o direito de punir por aquele fato. Fim de papo na parte criminal. Mas, atenção, se o crime for de ação penal pública incondicionada, aqueles mais graves, o que o interesse público é maior, e o Ministério Público MP age independentemente da vontade da vítima, Sim. aí o acordo sobre o dano civil, por si só, não impede que o MP ofereça a denúncia e comece o processo criminal. A parte civil está resolvida, mas a criminal pode continuar. Entendi a diferença. E se não rolar esse acordo civil? Ou se o crime for desses de ação pública incondicionada, onde o acordo civil não resolve tudo? Qual a próxima etapa? Bom, aí entra a segunda possibilidade de consenso nessa fase preliminar, a transação penal. Aqui, quem atua é o Ministério Público. O promotor pode propor ao autor do fato a aplicação imediata de uma pena alternativa. Geralmente, é prestação de serviço à comunidade ou pagamento de multa. E qual a vantagem para quem aceita? A vantagem é que, se ele aceitar e cumprir, o MP não oferece a denúncia. Ou seja, não vai existir um processo criminal formal contra ele por aquele fato. É uma troca.
uma negociação para evitar o processo. Parece interessante para quem cometeu a infração, mas tem alguma condição? Qualquer um pode fazer essa transação e, digamos, se livrar do processo? Não, não é para todo mundo. A lei coloca uns filtros, uns requisitos. Primeiro, o autor do fato não pode já ter sido condenado, com sentença definitiva, por outro crime que tenha pena de prisão. Ok. Segundo, ele não pode ter sido beneficiado por outra transação penal nos últimos 5 anos. Tem uma espécie de carência. Ah, para não virar a rotina. Exato. E terceiro, o juiz tem que analisar os antecedentes dele, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias, tudo isso para ver se essa medida da transação é realmente suficiente para reprovar a conduta e prevenir que aconteça de novo. Não é automático, sabe? Tem essa análise do caso concreto. Entendi. E se a pessoa preenche os requisitos e aceita a proposta do MP? O que acontece em seguida? Aí a proposta, já aceita pelo autor e seu defensor, é levada para o juiz dar o aval final. Se o juiz concordar, ele homologa a transação e aplica a pena alternativa que foi negociada. Certo. E quais os efeitos disso? Fica registrado em algum lugar? Olha, os efeitos são bem importantes. Primeiro, essa pena aplicada na transação não gera reincidência criminal. Segundo, ela não consta nas certidões de antecedentes criminais comuns, aquelas que a gente tira para emprego ou concurso. Fica só um registro interno no sistema da justiça, justamente para controlar aquele prazo de 5 anos sem poder receber o benefício de novo. Entendi. Terceiro, a transação penal não impede que a vítima busque a reparação do dano lá na área civil, se ela quiser. Uma coisa não exclui a outra nesse caso. E dá para recorrer dessa decisão do juiz, que aceita a transação? Dá sim. Diferente da decisão lá da composição civil, que era irrecorrível, essa decisão que homologa a transação penal pode ser contestada, por recurso de apelação. E claro, um ponto fundamental, a aceitação da proposta pelo autor do fato tem que ser voluntária. Ele tem o direito de recusar a proposta do MP e enfrentar o processo se achar melhor. Bem claro. Então o sistema tenta bastante resolver por acordo antes de virar processo, né? 2 chances, composição civil e transação penal. Mas e se nada disso der certo? Se não tiver acordo civil e o autor não aceitar ou não puder fazer a transação penal? Pois é, se todas essas tentativas de consenso falharem, aí não tem jeito, inicia-se o processo criminal. Só que, mesmo sendo um processo, ele segue um rito próprio dentro do JCRIM, que é mais rápido e simplificado que o comum. É o chamado procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo, bem rápido então. A ideia é essa. O MP oferece a denúncia, que é a acusação formal, e a lei diz que, preferencialmente, isso deve ser feito de forma oral, ali mesmo na audiência, se não precisar de nenhuma investigação extra. A base para a denúncia é o próprio TCO, aquele termo feito na delegacia. Ah, então não precisa de inquérito policial? Geralmente não. A lei até dispensa o inquérito e, em alguns casos, até o exame de corpo de delito, se já tiver um boletim médico ou algo que comprove a lesão, por exemplo. É tudo para agilizar. Claro, se o caso for muito complexo, o MP pode pedir para mandar para a Justiça Comum. E se for um crime de ação privada, é a própria vítima quem oferece a queixa-crime, também de preferência oralmente. E como o acusado fica sabendo oficialmente que agora existe um processo contra ele? Como ele é citado? Se a acusação, seja a denúncia do MP ou a queixa da vítima, for feita oralmente ali na audiência, ela é reduzida a termo, ou seja, é escrita na hora. Uma cópia é entregue para o acusado e ele já sai dali oficialmente citado, comunicado do processo e já sabendo a data da próxima audiência, que vai ser a de instrução e julgamento. Tudo muito rápido mesmo. Sim. Agora, se o acusado não estiver presente nessa audiência preliminar, aí a citação tem que ser feita depois, normalmente por correio, com aviso de recebimento, ou por um oficial de justiça. Mas tem um detalhe muito importante que a fonte animada destacou. Se o oficial de justiça não encontrar o acusado para citar ele pessoalmente, então o processo não pode continuar no JCRIM. Ele tem que ser enviado para a Justiça Comum. Isso porque no JCRIM não existe a chamada citação por edital, aquela que é feita por publicação em jornal ou no diário oficial quando não se acha a pessoa. A ideia é garantir a presença e a rapidez, então se não acha o réu, o caso sai dali. Entendi.
Mais uma regra para manter a agilidade. E essa audiência de instrução e julgamento que você mencionou, como ela funciona? É rápida como o resto do procedimento? Sim, ela é o ponto alto do procedimento sumaríssimo. Foi toda desenhada para ser muito concentrada para resolver tudo de uma vez, se possível. O juiz abre a audiência, aí ele dá a palavra para a defesa apresentar uma resposta inicial à acusação, depois o juiz decide se recebe ou rejeita essa acusação. E se ele receber? Se ele receber a denúncia ou a queixa, a instrução começa imediatamente. Ouve-se a vítima, depois as testemunhas de acusação, depois as de defesa e, por fim, interroga-se o acusado. Logo em seguida, sem intervalo, já acontecem os debates orais. A acusação fala, a defesa fala. E, na sequência, o juiz já profere a sentença. Nossa, tudo no mesmo dia? A ideia é essa, resolver tudo num ato só. A lei diz que todas as provas têm que ser produzidas nessa audiência. O juiz pode até limitar o número de testemunhas ou indeferir provas que ele ache desnecessárias ou que só sirvam para atrasar. E tudo o que acontece é registrado de forma resumida num termo. E a sentença também é mais simples? Sim, tem uma diferença importante em relação ao processo comum. A sentença no GCRIM não precisa daquele relatório detalhado contando toda a história do processo. Basta que o juiz indique os elementos que o convenceram e os fundamentos da decisão dele. E a fonte animada lembrou também de uma alteração mais recente na lei, reforçando que o juiz tem o dever de garantir o respeito à dignidade da vítima durante essa audiência, evitando perguntas constrangedoras, por exemplo. Realmente, um procedimento bem direto ao ponto. Mas e se uma das partes, o MP, a defesa, a vítima no caso de ação privada, não concordar com a decisão do juiz? Seja a decisão que rejeitou a acusação lá no início ou a sentença final. Tem como recorrer? Tem sim. A lei prevê o recurso de apelação para contestar essas decisões principais. O prazo para entrar com a apelação é de 10 dias, contados a partir do momento em que a parte ficou sabendo da decisão. E quem julga essa apelação? Vai para um tribunal maior? Não. Aí é outra característica para manter a agilidade. Quem julga a apelação no GCRIM é uma turma recursal. Essa turma é formada por 3 juízes que atuam nos próprios juizados especiais, geralmente na mesma comarca ou região. Não sobe para um tribunal de justiça, por exemplo. Fica ali mesmo, num colegiado de primeira instância. Ah, entendi. Mais rápido também. Exato. E se essa turma recursal decidir manter a sentença original pelos mesmos fundamentos que o juiz já usou, a própria súmula do julgamento, um resumo da decisão deles, já vale como o acórdão, que é a decisão do colegiado. E além da apelação, tem mais algum tipo de recurso? Tem os embargos de declaração. É um recurso mais simples, usado para pedir ao próprio juiz que deu a sentença, ou à turma recursal que julgou a apelação, para esclarecer algum ponto que ficou obscuro, corrigir alguma contradição ou suprir alguma omissão na decisão. O prazo para isso é de 5 dias. Certo. Um detalhe: apresentar os embargos interrompe o prazo para entrar com apelação, se for o caso. E se for só um erro material simples, tipo um erro de digitação no nome, o juiz pode corrigir de ofício, sem precisar de recurso. Ok. As fontes que a gente viu também deram um destaque para outros 2 artigos da lei, 88 e 89. O que diz o artigo 88? Ah, sim. O artigo 88 trata especificamente de 2 crimes, lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Para esses 2 crimes, a Lei 9.099 trouxe uma mudança importante. Ela disse que a ação penal passou a depender de representação da vítima. O que isso significa na prática? Significa que o Ministério Público só pode oferecer a denúncia, ou seja, o Estado só pode processar o autor, se a vítima for até a delegacia ou o fórum e disser formalmente que quer ver o autor processado. Se ela não fizer essa representação, nada acontece na esfera criminal. Isso foi uma mudança, porque antes, a regra geral para a lesão corporal era não precisar dessa vontade da vítima. Entendi. Então, para lesão leve ou culposa, a vítima tem que querer. Exatamente. Mas, aqui vem a exceção da exceção que a gente já comentou antes. Essa exigência de representação não se aplica de jeito nenhum
se a lesão corporal leve ou culposa acontecer no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por causa da Lei Maria da Penha. Ah, verdade. Nesses casos da Maria da Penha, mesmo sendo lesão leve ou culposa, a ação penal continua sendo pública e incondicionada. O MP tem que agir, mesmo que a vítima não queira ou até peça para não processar. Bem importante essa diferença. E o artigo 89? Ele fala da suspensão condicional do processo. É mais um benefício, tipo a transação penal. Exatamente. É outro mecanismo muito interessante previsto na Lei 9.099 e que tem um alcance até maior que o próprio GCRIM. É o chamado sursis processual. Sursis processual. E para que serve? Ele pode ser aplicado para crimes cuja pena mínima prevista em lei seja igual ou inferior a 1 ano. Veja bem, aqui é a pena mínima, não a máxima, como no GCRIM. Pena mínima de até 1 ano. Isso. E o ponto interessante é que esse benefício vale para crimes que são julgados no GCRIM, mas também para crimes que não são da competência do GCRIM, desde que a pena mínima seja de até 1 ano. Ou seja, um processo que está correndo lá na vara criminal comum pode ter essa suspensão se preencher os requisitos. Entendi. E como funciona essa suspensão? Quem propõe e quais são as condições? Quem propõe é o Ministério Público na hora de oferecer a denúncia. Ele pode sugerir ao juiz suspender o andamento do processo por um período que varia de 2 a 4 anos. E quais os requisitos para o acusado receber essa proposta? São alguns. O acusado não pode estar sendo processado por outro crime no momento da proposta, nem pode já ter sido condenado por outro crime anteriormente, salvo algumas exceções. Além disso, ele tem que preencher outros requisitos que estão lá no Código Penal, relacionados à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, que indiquem que a suspensão é adequada. Ok. E se ele aceitar a proposta? Se o acusado e o defensor dele aceitarem a proposta, na frente do juiz, aí o juiz recebe a denúncia, mas logo em seguida suspende o processo pelo prazo definido, de 2 a 4 anos. Durante esse período de suspensão, o processo fica parado, mas o acusado tem que cumprir algumas condições. Que tipo de condições? A lei já estabelece algumas obrigatórias, como reparar o dano causado à vítima, se for possível, não frequentar determinados lugares, não se ausentar da cidade onde mora sem autorização do juiz e comparecer pessoalmente todo mês no fórum para informar e justificar as suas atividades. Além dessas, o juiz pode impor outras condições que ele achar adequadas para o caso específico. E se a pessoa descumprir alguma dessas condições durante os 2 a 4 anos? Aí a suspensão pode ser revogada, cancelada, e o processo volta a correr normalmente, de onde parou. A revogação é obrigatória em 2 situações. Se durante o prazo da suspensão o beneficiário vier a ser processado por outro crime, ou se ele não reparar o dano que causou sem ter uma justificativa válida para isso. Obrigatória nesses casos. Sim, e ela é facultativa, ou seja, o juiz pode revogar ou não se o beneficiário for processado por uma simples contravenção penal ou se ele descumprir alguma outra condição que o juiz impôs, como não comparecer em juízo. Entendi. E se o prazo de 2 a 4 anos terminar e a suspensão não tivesse sido revogada? Aí é o melhor cenário para o acusado. Significa que ele cumpriu todas as condições direitinho. Nesse caso, o juiz simplesmente declara extinta a punibilidade. O Estado perde o direito de punir por aquele crime e o processo acaba ali, sem condenação. E o tempo de prescrição do crime, como fica durante a suspensão? Ele não corre. Durante todo o período da suspensão condicional do processo, o prazo que o Estado tem para punir, prescrição, fica suspenso também. E mais uma vez, como na transação, a aceitação da proposta de suspensão é voluntária. O acusado pode recusar e preferir seguir com o processo. Ufa, bastante coisa. Mas fazendo um apanhado geral, fica bem claro que o GCRIM foi pensado para ser uma via diferente, né? Uma alternativa ao processo penal tradicional para esses casos menos graves. A busca é por ser mais rápido, mais simples e, principalmente, muito focado em resolver o conflito, seja pelo consenso, pela reparação do dano para a vítima ou aplicando penas que não sejam a prisão. Exatamente. O que é fascinante aqui, eu acho, é essa forte inclinação para o consenso, para a solução negociada,
seja pela composição civil, seja pela transação penal, e também por essas medidas que evitam o processo ou a condenação formal, como a suspensão condicional. Aham. Isso tudo revela uma filosofia, sabe? Uma tentativa de buscar soluções que sejam menos estigmatizantes para quem cometeu a infração e, ao mesmo tempo, mais ágeis e eficientes para o sistema como um todo, quando se trata desses conflitos de menor impacto social. É uma tentativa de equilibrar a necessidade de dar uma resposta estatal com a economia processual e talvez uma chance maior de ressocialização sem passar por todo o peso de um processo criminal comum. Pois é. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como esses diferentes tipos de justiça, o comum e o especial, são percebidos pelas pessoas envolvidas e pela sociedade em geral. A agilidade, o foco no consenso, na reparação, nas penas alternativas, como fica a percepção de justiça? Será que para as vítimas, para os próprios autores dos fatos e para a sociedade como um todo, esses acordos e procedimentos simplificados trazem sempre aquela mesma sensação de justiça feita que talvez se espere de um processo criminal tradicional, mais longo e formal? A eficiência e informalidade, que são metas do GCRIM, conseguem sempre entregar uma percepção de justiça completa e satisfatória para todos? Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.